Oi, gente! O vídeo de hoje é super importante para todo mundo que quer ser mais feliz e viver com mais paz. Eu vou falar um pouco sobre como estar mais no momento presente, no aqui e agora, que na realidade é o único momento em que a gente pode ser feliz e estar em paz de verdade. Porque afinal, se eu estou pensando no passado, lá no que aconteceu, ou no futuro, no que pode acontecer, eu estou vivendo na minha mente, nas criações dela, que são temporárias e que, portanto, não trazem uma felicidade, uma paz duradouras. Já quando a gente está conectado com o momento presente, quando a gente acalma um pouco os pensamentos e realmente se entrega para aquele momento, a gente sai da nossa mente e se conecta com uma parte mais pura de nós mesmos. A gente se conecta com a nossa essência. Então surge aquele sentimento de paz, de bem-estar, de plenitude. Isso normalmente acontece de uma forma espontânea, quando a gente está vendo algo muito bonito, como um pôr do sol, ou algum lugar na natureza que nos deixa tão impressionado que não sobra espaço na cabeça para aquele blá 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 mental. Ou quando a gente está brincando com uma criança, ou quando a gente está brincando com o nosso animal de estimação. A gente realmente está entregue para aquele momento, sem pensar em mais nada. Mas a ideia desse vídeo é te dar algumas técnicas para você conseguir entrar nesse estado de presença, de consciência, de estar conectado com o momento presente em vários momentos do seu dia, sempre que você quiser. Porque essa constância é quando você começa a entrar nesse estado mais frequentemente, que mudanças profundas, que mudanças mais significativas começam a aparecer no modo como você pensa, no modo como você se sente, no modo como você vive. E quanto mais você conseguir encontrar essas pequenas brechas dentro do seu dia, para sair um pouco desse caos, seja ele no seu exterior, ou seja ele até no nosso mundo interior, e se conectar com o agora, se conectar com essa sua consciência que vai além dos seus pensamentos, além dos seus sentimentos, mais você vai sentir essa sensação de paz e mais ela vai ser duradoura. Vamos então às dicas? Primeira dica: esteja atento à sua respiração. A respiração é como se fosse uma chave direta que nos liga ao momento presente, porque a gente não pode respirar ontem ou daqui a 5 minutos. A respiração é uma coisa que a gente faz agora. E na verdade ela acontece por si mesma, né? A gente não tem que se lembrar de respirar, ela já acontece naturalmente. Ela dá para nossa mente um alvo simples e que está sempre acessível para quando a gente quiser acalmar um pouco aquela tagarelice mental ou quando a gente está com um sentimento muito intenso que parece que toma conta. Até conforme você vai ficando mais atento à sua respiração no dia a dia, você vai percebendo que ela é um ótimo indicador de como estão as suas emoções. Se você estiver se sentindo estressado ou ansioso, por exemplo, você vai perceber que a sua respiração fica bem curta e superficial. Quando você percebe isso, você pode respirar fundo algumas vezes ou fazer alguma técnica de respiração, como eu ensino no meu vídeo de técnica rápida de relaxamento. Então você vai aprendendo a controlar melhor as suas próprias emoções através da respiração. Então comece a ficar mais atento na sua respiração. Tá esperando um elevador, tá numa fila de banco ou numa situação mais estressante? Vê como é que tá, como é que anda a sua respiração. Você pode respirar fundo algumas vezes e depois só notar. Só prestar atenção no ar entrando e saindo das suas narinas, no abdômen e no tórax se expandindo e contraindo. E assim você vai estar automaticamente se conectando mais com aquele momento, saindo do blá 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 mental, daqueles pensamentos e sentimentos de futuro, de passado, e se conectando com o aqui e agora. Bastam 3 minutos. Só 3 minutinhos focando sua atenção na respiração é o suficiente para mudar completamente o seu humor. Então coloca lembretes aí no celular, coloca post-its no seu local de trabalho, em casa, coisas que te lembrem de prestar atenção na respiração. Porque senão a gente vai sendo engolido pelo nosso dia a dia, pela nossa rotina e não faz nada disso. Você vai ver que apesar de ser uma coisa muito simples, ela muda drasticamente o nosso estado emocional. Você fica mais centrado, mais em paz, tudo fica mais leve. Então realmente comece a colocar isso na sua rotina diária. Segunda dica:
Faça suas atividades diárias com consciência. Tem coisas que a gente faz todo dia, né? Às vezes várias vezes por dia. Caminhar, comer, dirigir, lavar louça, tomar banho. São atividades que acabam entrando no piloto automático, porque a gente faz muitas vezes, então a gente sabe muito bem fazer. O que acontece é que quando a gente entra nesse piloto automático, a gente não precisa pensar no que a gente está fazendo, deixando a mente completamente livre para pensar em 1000 outras coisas. Isso é muito legal por um lado, já que é assim que a evolução acontece, né? Mas o problema é que a gente está usando isso de uma maneira péssima. Já que a gente se tornou viciado em pensar, a gente aproveita esses momentos de piloto automático para ficar remoendo obsessivamente toda coisinha que já aconteceu, para ficar imaginando vários possíveis futuros que podem vir a acontecer, para ficar fazendo várias histórias na nossa cabeça. Então a gente acaba vivendo que nem zumbis, totalmente desconectado do que a gente está fazendo. A gente está fazendo as nossas atividades com a cabeça em outro mundo. Um mundo que, vamos combinar, normalmente não é muito gostoso de se estar. Porque eu tenho quase certeza de que na maior parte do tempo sua mente não está pensando em coisas alegres, em coisas boas, mas sim no que deveria ser diferente, naquela coisa que o fulano te disse, em todos aqueles pensamentos de medo, de ansiedade, de mágoa que a gente cria. Então o que eu quero te propor nessa dica é que você realmente esteja presente enquanto faz essas atividades rotineiras. Seja atento e seja consciente enquanto você dirige, caminha, come, toma banho, lava as mãos, realmente procurando perceber o que você consegue captar com seus 5 sentidos, realmente estando atento a cada movimento que você faz. Por exemplo, quando você vai lavar as suas mãos, tenta sentir o aroma do sabonete, tenta sentir a temperatura da água nas suas mãos, ouve o barulho da água, esteja atento aos movimentos, esteja realmente lavando as mãos e não com a mente em outro lugar. Ou quando você está tomando banho, sinta aquele calorzinho da água, aproveita esse momento para relaxar, para estar ali naquele momento, ou ainda quando você está caminhando, né? Tenta sentir o toque do pé contra o chão, perceber o que está ao seu redor, olhar para o céu, olhar para as flores, ouça o barulho da rua. Parece uma coisa muito simples, mas é bem difícil de se fazer, né? Às vezes a gente está caminhando, a gente está com a cabeça completamente em outro lugar, mas realmente esteja ali, porque é dessa forma que a gente vai estar vivendo, que a gente vai estar ali em contato com a realidade e não com as criações, as nossas criações da nossa mente. Reflete um pouquinho agora. Se você pudesse escolher entre viver em um mundo feito pela sua mente, cheio de medos, angústias, preocupações, ou um mundo real, cheio de diferentes percepções que seus sentidos captam, aproveitando o melhor que a vida tem para te oferecer, qual que você escolheria? Lembrando que mesmo as coisas difíceis que a gente tem que enfrentar na nossa vida são pioradas umas 100 vezes na nossa cabeça. Porque a gente fica pensando que aquilo é muito difícil, que a gente não vai conseguir superar, etc. Então pensa um pouco, o que você escolheria? Viver na mente ou no momento presente? É engraçado, mas a gente está sempre escolhendo a primeira opção. Porque a gente está acostumado, ou melhor, a gente se viciou nisso. Então o trabalho agora é reaprender a viver no mundo real. E não é para não usar nunca mais a mente. Claro que é para usar, ela nos ajuda a fazer coisas maravilhosas. Mas é não ficar presa a ela 24 horas por dia. Especialmente não ficar presa a ela quando ela está lá remoendo obsessivamente aquelas coisas do passado ou do futuro ou até mesmo nossos sentimentos. Esses hábitos da nossa mente são simplesmente improdutivos. E fazendo isso a gente acaba passando pela vida sem realmente ter aproveitado, sem realmente ter vivido ela. De novo, coloca post-its, coloca lembretes, coloca na tela de fundo do celular tudo que te lembre de estar mais presente, mais atento às suas atividades diárias. Senão a gente faz isso por 2 dias e depois já acaba esquecendo e voltando tudo como era antes. Vamos lá, terceira dica. Esteja atento aos seus pensamentos. Seja mais atento ao que está se passando pela sua cabeça. Não para julgar, não para criticar, não para se culpar,
mas sim para refletir se realmente vale a pena gastar aquele tempo, aquela energia com aquele pensamento na sua cabeça. E se você perceber que não vale a pena, deixe aquele pensamento passar e volta a sua atenção para o que está acontecendo naquele momento, no momento presente. Para isso, você pode se utilizar de uma daquelas outras duas dicas. Ou então você começa a focar na sua respiração ou a prestar mais atenção na atividade que você está fazendo naquela hora. Você vai começar a perceber como a gente pensa coisas que não servem para absolutamente nada, a não ser deixar a gente ainda mais ansioso e angustiado. Então esteja sempre atento para ver se pela sua mente não estão passando pensamentos de medo, mágoa, culpa, e sem lutar contra eles, sem se criticar, respira fundo e deixa eles irem. E vá viver a vida, vá viver o momento presente, o agora, que é o lugar onde a vida acontece enquanto você está ali se prendendo a pensamentos que não servem para nada. E a vida é preciosa demais, curta demais, para você passar por ela preso na sua mente. Lembre-se, você pode escolher viver mais no presente. Você pode escolher aproveitar mais a vida e viver com mais paz. Por último, se você gosta desse assunto, eu não posso deixar de recomendar 2 livros incríveis que eu acho que todo mundo que quer viver com mais paz, mais alegria, tem que ler. Um deles é O Poder do Agora, do autor Eckhart Tolle, e o outro é Mindfulness, Atenção Plena, do Mark Williams e Danny Penman. Eu vou deixar o nome certinho aqui na descrição. São livros fáceis de ler, bem tranquilos e que aprofundam muito mais esse tema de como estar mais atento, aproveitar mais o momento presente e deixar de lado as preocupações que a gente inventa. Bom, se você gostou desse vídeo, dessas dicas, lembra de deixar seu like, assina meu canal para mais dicas de bem-estar, comenta aqui embaixo se esse vídeo te ajudou de alguma forma ou talvez até deixe uma sugestão para um próximo vídeo e dá uma olhadinha nas minhas redes sociais que eu posto bastante conteúdo bacana por lá também. Até a próxima, tchau, tchau!